colonialismo português está relacionado ao século XIV. Nesse período, a Europa vai passar por uma forte crise, relacionada diretamente com uma disputa pelo trono francês com a Inglaterra e uma dinastia já da própria França, e uma peste muito terrível que vai matar em torno de 1/4 da população europeia do período, que é a peste negra ou peste bubônica, uma doença que foi causada pela pulga dos ratos. Pelo fato de ter uma centralização de poder já no período, um rei organizando a sociedade, Portugal vai ser menos atingido por essa crise do século XIV, fazendo com que no século seguinte, o século XV, ele estivesse pronto, então, para partir para as grandes navegações. Dessa forma, Portugal vai se lançar aos grandes mares. O início da sua expansão vai se dar no norte da África, em Ceuta. 1415 exatamente é quando ele chega nesse território. Logo em seguida, ele começa uma expansão pelo continente, porque a sua estratégia era dar a volta pela África para conseguir chegar às Índias. Nessa expansão, então, ele acaba conquistando todo o litoral africano e as famosas ilhas atlânticas, onde a gente tem o arquipélago de Açores. Mas Portugal não vai ficar muito tempo sozinho nessa conquista de novos territórios. Logo em seguida, a Espanha também vai partir para as grandes navegações. Começa através de Cristóvão Colombo com a ideia de circunnavegação pelo planeta. Em 1492, então, quando Cristóvão Colombo descobre a América, mesmo sem saber que ele tinha chegado a um novo continente, passa a ser necessário a divisão das águas entre Portugal e Espanha. Na verdade, pessoal, os tratados propostos nesse período, eles estão visando a divisão do Oceano Atlântico. Portugal quer garantir que os seus barcos que estavam tentando fazer a viagem pela costa da África não sofressem nenhum tipo de risco pela navegação que a Espanha estava começando a fazer. Dessa forma, então, é proposto em 1493, com o apoio do Papa Alexandre VI, a famosa Bula Intercoetera, que dividia as águas do Oceano Atlântico a partir de 100 léguas a oeste de Cabo Verde, pertencendo à Espanha, e, em contrapartida, a leste pertenceria a Portugal. Só que o rei de Portugal não vai achar muito interessante esse tratado, ele vai achar que a parte que lhe corresponderia seria muito pequena e vai propor um novo tratado no ano seguinte, o famoso Tratado de Tordesilhas. Com esse tratado, se pretendia dividir as águas do Oceano Atlântico a partir de 370 léguas de Cabo Verde. As terras a oeste dessa marca pertenceriam à Espanha e as terras a leste pertenceriam a Portugal. Com esse tratado, então, estava dividido o Oceano Atlântico, a navegação entre as duas principais potências do período, e a gente pode partir para a colonização do Brasil. Vamos agora escutar, então, um famoso trecho da carta de Pero Vaz de Caminha, logo que ele chega no território brasileiro, na costa da Bahia. Vamos lá? E quarta-feira, a horas de véspera, houvemos vista de terra, ao qual o capitão pôs o nome de a Terra de Veracruz. E dali avistamos homens que andavam pela praia, uns 7 ou 8, pardos, nus, sem coisa alguma que descobrisse suas vergonhas. Alguns deles traziam arcos e setas, e deram tudo em troca de carapuças, e por qualquer coisa que lhes davam. Comiam conosco do que lhes dávamos, e alguns deles bebiam vinho, ao passo que outros o não podiam beber. Mas quer-me parecer que, se os acostumarem, o hão de beber de boa vontade. Mas de repente me acordei com a surpresa, uma esquadra portuguesa veio na praia pra cá. Da grande nau, um branco de barba escura, vestindo uma armadura, me apontou pra me pegar. E assustado dei um pulo lá da rede, pressenti a fome e a sede, eu pensei vão me acabar. Me levantei de bobina já na mão, aí senti no coração, o Brasil vai começar. Sou Pataxó, sou Xavante, Cariri, Yanomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá. Em abril de 1500, chega à costa da Bahia a frota de Pedro Álvares Cabral, que vai tomar posse do território brasileiro.
Mas desde o século XIX, historiadores se perguntam se Pedro Álvares Cabral, ou na verdade o rei de Portugal, já sabia da existência dessas terras mais a oeste, ou se na verdade foi mera coincidência a descoberta do território. Hoje se sabe que desde 1492 o rei de Portugal já havia recebido do navegador Duarte Pacheco Pereira cartas narrando o possível território brasileiro. A partir disso, então, acredita-se que o rei de Portugal já sabia, desde antes mesmo do Tratado de Tordesilhas, a existência das terras brasileiras, mas que só com a frota de Cabral foi possível efetivar a posse do território por parte da coroa portuguesa. Uma questão interessante para a gente comentar é sobre a origem do nome Brasil. Por que será que o Brasil se chama Brasil? Na verdade, esse nome não foi dado desde o primeiro momento. O território chegou a se chamar Terra dos Papagaios, um nome dado por comerciantes italianos devido ao estranhamento que esses povos tiveram com as aves daqui do Brasil. Depois também Pedro Álvares Cabral chamou o Brasil de Terra de Santa Cruz, fazendo uma referência ao lenho sagrado, que é a cruz onde Cristo teria sido morto. Pau-Brasil teria dado então origem ao nome Brasil. Mas por que o pau-brasil se chama de pau-brasil? Porque quem deu esse nome foram os europeus. Os índios não chamavam essa madeira dessa forma. Novamente, a gente vai ter que se remeter ao europeu do século XV para conseguir responder essa questão. Aquele imaginário fantástico. Será ali que a gente vai encontrar referência às chamadas Ilhas Brasílias. Seria um território muito fértil, onde tudo que se plantasse daria. Os portugueses, então, quando chegaram ao Brasil, teriam remetido a essas famosas ilhas, colocando o nome, inclusive, do principal produto que eles conseguiram encontrar aqui, de pau-brasil. Nos primeiros 30 anos, os portugueses não vão colonizar efetivamente o território. Isso porque ainda era mais interessante para eles o comércio com as especiarias do Oriente. O que vai acontecer no Brasil é a extração dessa madeira riquíssima, o pau-brasil, de onde se tirava uma tintura para tecidos, fazendo escambo, troca com os índios. Também vai acontecer as famosas expedições guarda-costas. Expedições para proteger o território brasileiro e também continuar procurando produtos de maior valor, como, por exemplo, o ouro. A colonização do Brasil vai acontecer porque nesse período de pré-colonial, ingleses e principalmente franceses não vão aceitar o famoso Tratado de Tordesilhas. Ou seja, não vão aceitar essa história do novo mundo ser dividido entre Portugal e Espanha. E vão começar a invadir essas novas áreas. Para conseguir assegurar, então, o domínio efetivo do território, Portugal vai ter que colonizar as novas terras. Dessa forma, o primeiro sistema implantado pela coroa portuguesa vai ser o chamado de capitanias hereditárias. Essa decisão se deveu a vários fatores. Um deles é que esse sistema já vinha sendo empregado nas Ilhas Atlânticas. O rei de Portugal já sabia mais ou menos como administrar terras a partir do sistema de capitanias hereditárias. Mas a segunda razão seria porque, como ainda existia o monopólio português no Oriente, com o sistema de capitanias hereditárias, o rei de Portugal não precisava administrar diretamente a colônia. Ou seja, era uma forma administrativa um pouco mais descentralizada. A partir disso, o território brasileiro do período foi dividido em 15 lotes de terra. Cada lote desse seria dado a um donatário, alguém responsável por administrar, por colonizar a região. Esse donatário não tinha a posse efetiva da terra. Ele era o possuidor, digamos assim, o que não dava direito para que ele revendesse essa terra a outras pessoas. Com isso, então, os donatários começaram a colonizar o território brasileiro. Eles tinham o direito de doar sesmarias, porque como os lotes de terra, as capitanias, eram muito grandes, ficaria mais fácil deles conseguirem administrar. A troca de sistema administrativo vai acontecer por diversos fatores. O principal deles é que os donatários que vieram para o Brasil
eram compostos por diversas classes sociais, mas nenhuma delas composta por alta nobreza de Portugal. Isso porque essa classe estava envolvida ainda com o comércio no Oriente. Ou seja, quem veio para o Brasil, na verdade, era quem não tinha muito dinheiro para colonizar essas terras. Também vai ser importante a troca administrativa, porque nesse período o rei de Portugal vai começar a perder suas possessões no Oriente. França, Inglaterra, Holanda, a própria França vão começar também a querer esse comércio no Oriente, enfrentando guerra contra Portugal. Por isso, o rei de Portugal, então, vai resolver colocar no Brasil um sistema administrativo mais centralizado, de forma que ele conseguisse extrair mais riquezas da terra. É dessa forma que vai começar o sistema de governos gerais no Brasil em 1548. O território continua sendo dividido em capitanias hereditárias, mas quem está sob o comando maior é o governador-geral, um funcionário escolhido pelo rei. Na verdade, ele não vai administrar sozinho todo o território brasileiro. Ele vai ser